dos 6 principais riscos que ameaçam o seu negócio e que foram identificados em 2025 pelas principais empresas de consultoria, aquelas big ali, as hard, empresas fortes de consultoria que pesquisaram aí o mercado, ouviram CEOs, ouviram pessoas que fazem já a gestão de risco e trouxeram para nós. E aí você me diz se você acha que esses riscos continuam válidos para 2026. Vamos lá? Primeiro dos riscos: cibersegurança e inteligência artificial. Cybercrimes já é a ameaça número 1 para empresas no Brasil. Roubo de dados de clientes e informações financeiras, uso malicioso de IA generativa para fraudes cada vez mais sofisticadas. Você sabe, a IA hoje consegue copiar a voz, copiar a imagem, fazer você ficar melhor do que você mesmo. Então, de repente, né, essas fraudes ali maliciosas para convencer a fornecer dados, fazer ligação em seu nome, ou seja, fraudar empresas com uso de IA. Isso pode acontecer, já tem acontecido, IA sendo usado generativo, ali, criando personagens para participar de entrevistas de emprego no seu lugar, imagine. Então, ataques à infraestrutura crítica, por exemplo, sistema, servidor e redes, isso já é uma realidade. Uma forte alta da preocupação em relação ao ano anterior, né, já em 2024, ou seja, já vinha se falando disso. Em 2025 se mostrou que é um top número 1 ali dos riscos, são os riscos de cybercrimes, né, cibernéticos. Me diga se você acha que faz sentido para 2026. Risco número 2. Clima extremo afeta diretamente a continuidade dos negócios. Exatamente. Enchentes, secas, tempestades estão cada vez mais frequentes e intensas. Então isso gera um impacto direto ali na sua cadeia de suprimento, na logística de distribuição, aumento nos custos com seguros, né, e perdas operacionais recorrentes. Então, o risco climático ele subiu de posição no ranking global de ameaças. Então, imagine que aí o quanto que isso pode impactar o seu negócio. Pensa como prevenir isso, como isso impacta você diretamente. Tá? 3. Interrupção de negócios. Ou seja, sua empresa parar é mais provável do que você imagina. Isso pode acontecer por falhas de TI, logística, energia, podem paralisar a sua operação de um dia para o outro. Então, apagões de infraestrutura crítica são novidades no top 10 de risco no Brasil. Então, um dia sem emitir nota, sem internet ou sem energia, pode gerar um prejuízo imediato para você. Se isso acontece de forma frequente, pode parar o seu negócio. Então, interrupção operacional continua no topo das preocupações globais. E eu digo aqui que ainda tem os riscos operacionais que são teus, ou seja, falta de liderança, dependência de um líder, dependência de um fornecedor, fora nessas questões que paralisação de TI, dependência de energia elétrica, para energia. Fora esses, ainda tem aqueles que são próprios da liderança em si, né, da centralização, da não delegação, que faz muito sentido para empresas familiares, por exemplo, né, empresas que já estão sentindo as dores do crescimento. Então, top 3, interrupção de negócio. 4, escassez de talentos qualificados. Então, falta de talento já é a maior ameaça para 30% dos CEOs no Brasil. E esse apontamento de 30%, ele é acima da média global. O que está dizendo aqui? Que está havendo, os CEOs estão dizendo que está tendo dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. Então, a dificuldade crescente de encontrar e manter bons profissionais, porque não é só encontrar, é manter também. Então, os projetos atrasam e a qualidade do serviço cai. Então, competir e se diferenciar no mercado fica cada vez mais difícil se você não tem mão de obra qualificada. Então, o Brasil, ele se tornou ali, conforme as pesquisas do CEO, ainda uma média maior do que a média global em relação a esse risco. Tá? Porque 30% dos CEOs declararam essa preocupação em encontrar e manter bons talentos. 5º, inflação e juros, ou seja, instabilidade econômica e fiscal. Juros altos, taxa de câmbio, isso impede você a conseguir se planejar. Então, inflação acima da meta corrói o seu poder de compra, tanto seu quanto dos seus clientes, eleva os seus custos operacionais. Juros altos encarecem o crédito, dificultam o financiamento para investir, para expandir. Então, isso são riscos que você vai ter que lidar, ou teve que lidar em 2025,
e que será que faz sentido para 2026? E ali os riscos fiscais, então a situação das contas públicas, ela limita as ferramentas do governo para estabilizar a economia. Então isso acaba alavancando ali questões de estabilidade de inflação, de juros. Então, na prática, fica mais difícil prever custos, definir preço de vendas, decidir se é hora de fazer um grande investimento, porque você não tem aí essa segurança fiscal e econômica, né? Vamos dizer assim. E o risco número 6 fica aqui, é a mudança nas regras do jogo, que são as mudanças de leis e de regras. Então, novas exigências de sustentabilidade, de ESG para diversos setores, a regulação da IA e de criptoativos que está em debate no Congresso, tendências de protecionismo comercial no cenário global. Então, uma nova regra ela pode exigir investimento inesperado, pode mudar a sua operação ou até inviabilizar aí um produto lucrativo. Então, esse aí foi um outro risco. Então, ficou a dica aí para você desses 6 riscos, pense direitinho, veja se ele faz sentido para o seu negócio. E o primeiro passo e o mais poderoso é conhecer os riscos. O conhecimento ele abre portas, ele prevê, ele dá previsibilidade, ele coloca você na frente. É transformar a preocupação em uma organização, uma ação organizada. Então, saber do risco, conhecer os riscos, permite que você haja de forma mais estratégica no seu negócio. Então, com a gestão certa, você consegue prever isso e se colocar, né, como eu falei. E é por isso que eu lhe convido, então, para conhecer a OPS, Operação Sossego, que é um programa voltado a aumentar o seu nível de governança, aumentar ali as suas ferramentas de governabilidade dentro da sua empresa e conhecer os seus riscos a fundo, para saber o que é estratégia e aonde estão ali os grandes impactos do seu negócio. Então me segue para mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e fique ligado que nós vamos ter cada vez mais novidades sobre esse tema para proteger e blindar o seu negócio, para crescer, para gerar estabilidade, para buscar investidor ou simplesmente para ter o sossego de que o que é relevante está devidamente monitorado, beleza? Até a próxima!